Aqui está usando a expressão implorou ao STF, vamos pacificar, mas eu ouvi também que analisasse essa fala dele quase como uma ameaça. Você acha que ele mais implorou ou ele mais ameaçou? Eu tô totalmente nessa segunda opção aí, tá, Dan? Pra mim não tem nada de apelo essa fala do Bolsonaro, é uma chantagem, é uma ameaça, assim como ele sempre vem fazendo, né? Primeiro que ele se direciona principalmente à justiça, né? O judiciário, ao investigar, né, e a julgar uma ação penal, não tem que estar dentro do campo da política, não tem que estar atendendo a apelo, né, implorada de fulano ou ciclano, não, né? Tem que se ater à lei, às provas, ao que está no processo. Então, o primeiro já começa aí, já é equivocado. E o segundo é quando ele coloca dessa forma, né? Que a gente só vai conseguir uma pacificação se tiver uma anistia. Como assim, né? Qual é a outra recíproca com relação a isso? Se não tiver essa anistia, a gente vai para guerra, a gente vai para tumulto, mais quebradeira, como aconteceu em 8 de janeiro, mais, né, questão de confusão, de violência, de caos, né, de insegurança civil que a gente viu no país ali logo depois que o Bolsonaro perdeu a eleição em 2022 e não aceitou, ficou dando mensagens cifradas no Twitter, fingindo como se ele estivesse ainda sendo presidente, né? Foi para os Estados Unidos sem transmitir o cargo. Enfim, toda aquela questão ali, aquele tumulto que gerou ali, é isso que ele está sinalizando. Por isso que eu enxergo essa fala dele muito mais como uma ameaça, como qualquer outra coisa, né? Eu não gosto nem de usar esse termo apelo. Quando ele fala dessa forma, é uma chantagem, né? Ou me dão anistia, ou passa borracha, ou vocês sabem que exatamente não vai ter paz. É literalmente isso que ele está dizendo, né? E a gente vê, eu repito, fala recente do Nicolas Ferreira, né? Prendam Bolsonaro e vocês vão ver o Brasil parar. Olha, que tipo de frase é essa? Se chegar ao ponto de prender o Bolsonaro, imagino que vai ter muita segurança com relação aos crimes que foram cometidos ali, que não são poucos, que estão sendo fiscalizados. Eu acho que no resumo, Tardan, o bolsonarismo ele perdeu um pouco, né? O timing, a gente já falou isso algumas vezes. O pessoal tá falando, quem está se ainda dispondo a defender, e não são tantos, né? Muitos bolsonaristas estão em silêncio nas últimas semanas, porque a coisa saiu, avançou muito mais do que se imaginava que teria. Hoje a gente não está mais naquele período em que pegaram uma ou outra mensagem, em que tinha ali um teor golpista ou outro, ou aquela fala de talvez ter a minuta do golpe. Não, a gente está em outro momento dessa investigação. A gente tem provas, né? Tem mensagem de militar coagindo outros militares, tem mensagem do Braga Neto dizendo para expor e humilhar e botar em situação ridícula até a família de militares ali do alto comando das Forças Armadas que não estariam apoiando uma ação mais ativa, enérgica, golpista do bolsonarismo ali depois de perder a eleição. Há pessoas que estavam, né, e já é o referenciamento provando que tinha gente postada na frente da casa do Alexandre de Moraes para uma tentativa de assassinato que só não foi levada a cabo por, né, razões alheias à vontade deles. Então, é uma situação completamente diferente. Tem até discurso, né, se achou lá na sede do PL, até um discurso pós-golpe, né, que o Bolsonaro falaria tentando dar um verniz de legalidade ali. Então eu acho que perdeu o time, o pessoal ainda está falando como se a gente estivesse naquela situação mais precária, quando o que a gente vê é um momento completamente diferente, que até agora não se há menor esforço em explicar, né, se não tinha plano, se não tinha a intenção golpista, o que aquele cidadão estava fazendo na frente da casa do Alexandre de Moraes, o que é o general que falava lá da rataiada, lá daquelas questões de pressione o fulano porque ele não tá, porque ele é covarde, porque não quer dar um golpe. O que é isso? O mérito da questão não está sendo abordado. E o que eu acho mais complicado também, Tarnan, é que nessa mesma fala o Bolsonaro ainda vai citar as anistias da ditadura, né? Como se fosse um exemplo, como se fosse uma coisa boa, né? Uma ferida mal aberta, mal sarada com relação a essa que o Brasil tem. Será que foi bom mesmo para o Brasil uma anistia tão ampla e restrita como foi a do final da ditadura? Será que teria militar falando em dar tiro na cabeça de ministro, em explodir e envenenar presidente e vice-presidente? Se esse pessoal da ditadura tivesse sido punido, talvez a gente estaria vivendo uma realidade completamente diferente, né? Então o Bolsonaro, só dele usar isso como exemplo, né, já mostra o viés que ele tem com relação a isso, totalmente autoritário, antidemocrático, e reforça essa questão da chantagem, da ameaça que a gente está falando. Agora, o que importa no frigir dos ovos, Tardan, é que essa anistia que ele está falando já era, né? Já foi enterrada ali. O tio França lá, né,
aquele cidadão adoecido pelo bolsonarismo, pelo extremismo lá, que cometeu suicídio na Praça dos Três Poderes, enterrou a possibilidade de qualquer tipo de projeto desse ser aprovado agora. E o STF já deixou claro, é inconstitucional. Se for aprovado, eles derrubam, né? Então essa fala do Bolsonaro já é natimorta. Só é impressionante isso, né? Que diante de avanço dessas investigações, a coisa se complicando cada vez mais, o Bolsonaro cada vez menos se importa em explicar, em negar a situação, né? Ele está apelando para anistia e para desqualificar os acusadores, como é o que ele sabe fazer de melhor, tá? Agora, repito, com a PF o buraco é muito mais embaixo e as coisas que estão aparecendo e sendo provadas aí não vai ser com papo de dizer que é coisa de PT ou de Alexandre de Moraes que vai varrer para debaixo do tapete, não.